Fala pessoal, beleza? Aqui é o Alexandre da Smart Trader e hoje eu vim trazer para vocês uma análise rápida utilizando o nosso sistema Shimoku. Na verdade é uma análise baseada no Shimoku, indicador Shimoku, tá? Mas através do nosso sistema, com a possibilidade de criar os setups, enfim, através das confluências aqui, a gente poderia ter visto essa oportunidade e aproveitado, né? Porque na verdade a ideia do Shimoku é justamente essa, é aproveitar as oportunidades que acontecem a todo instante em vários ativos, de forma que a gente não precisa ficar acompanhando, tá? Até porque é humanamente impossível fazê-lo, né? Enfim, estou aqui, essa oportunidade aconteceu no dia 25, tá? Estou gravando hoje isso, o mercado está fechado, agora é sábado de noite, madrugada, e eu vou mostrar para vocês aqui qual é a ideia dessa entrada, tá? Olha só, o preço vinha numa zona de consolidação, deixa eu fazer uma marcação aqui, tá? Vamos pegar essa última aqui. Pode ver que ele fica na nuvem, tá? Quando ele está em cima da nuvem, está na zona de equilíbrio. Isso quer dizer que o preço está indeciso. É como se fosse um doji, tá? Ele está indeciso, o preço não sabe para onde ele vai. E quando isso acontece, a gente está muito próximo de acontecer um grande movimento, tá? Eles chamam também de zona de consolidação. O preço fica consolidado, para onde o mercado ir, estoura, tá? Estoura. Inclusive isso é um pouco da base do FIMATE. O FIMATE utiliza muito disso para aproveitar as grandes movimentações de mercado, tá? Bom, aqui a gente tem uma zona de consolidação, evidente, em cima da nuvem, inclusive, tá? Então o preço ele fica por volta da nuvem. Como é que a gente descobre para onde o preço vai? A gente não pode ficar entrando nos rompimentos, simplesmente, né? Por exemplo, bate no fundo da consolidação, entra, né? Então aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma linha, ó. Imagine que a gente tivesse entrado aqui, a gente estabeleceu como fundo a consolidação, o preço está enfim, os ticks estão vindo, o mercado está aqui nesse dia ainda, prossegue, aqui ele rompe esse candle e confirma, porque ele rompe a mínima do candle que rompeu a zona de consolidação, tá? Entrou aqui, teria vendido, teria tomado um stop, não teria dado certo, tá? Por quê? Simplesmente porque a gente entrou de forma precoce, tá? Com poucas indicações, que poderia ser de fato um novo movimento baixista. Como é que a gente poderia ter recusado essa entrada? Simplesmente verificando como é que estava a Chikou. Vamos voltar aqui 26 períodos. A Chikou já estava livre vendedor, estava certo, ponto positivo. A nuvem, vamos verificar aqui como é que estava a nuvem, se ela estava vermelha, 26 períodos para frente. A nuvem estava vendedora também, tranquilo. Houve um candle aqui de engolfo de baixa, show de bola, também nos ajuda a confirmar a entrada. Só que esse aqui foi o primeiro rompimento da nossa zona, tá? Então a gente entrar no primeiro rompimento acreditando que agora que vai romper é um pouco difícil. Então aqui seria uma entrada no qual seria muito arriscada. Inclusive, mesmo que a gente não entrasse nessa entrada e ela descesse, fosse para o nosso take, a gente poderia pegar um pullback em direção ao movimento primário que se formou de baixo, tá? Isso também é uma outra forma de aproveitar os movimentos que estão acontecendo, tá? A favor da tendência. Isso é ótimo, tá? Inclusive isso costuma ser mais assertivo. Então vamos dizer que a gente ignorou essa entrada, justamente porque a gente seria o primeiro rompimento e a gente não quer entrar no primeiro rompimento de uma consolidação, porque a gente não tem certeza se de fato o novo movimento vai ser justamente aqui, logo de primeira, né? Então a gente aguarda, o gráfico segue, tá? A nuvem vai ficando fina. Neste momento aqui, tá? Vou colocar aqui 26 períodos à frente. A nuvem começa a ficar azul, ou seja, altista. O preço que recusou aqui anteriormente mostra que o mercado está com força compradora dominante. Então, mais um indicativo. A gente está numa zona de consolidação e tem um candle. Olha só que interessante aqui, ó. A gente tem um candle de engolfo que engolfou o candle anterior. Tá rompendo com força, desta vez com força, porque aqui não foi um rompimento forte. Tá? Pode ver que nessa mínima aqui da nossa zona de consolidação foi um rompimento singelo, mínimo. Aqui foi um rompimento com força, tá? Então aqui realmente foi um rompimento verdadeiro. A gente percebeu que
os vendedores não conseguiam trazer o ativo para baixo, então a gente começa a pensar em compra. Aqui surge a oportunidade perfeita. Neste momento aqui, a gente já tinha, se a gente trazer para 26 candles para frente, a nuvem azul, tá, ou verde, enfim, depende de como está configurado. A questão é, ela estava altista, está apontando para uma tendência de alta, candle de força, engolfo de alta, rompimento da consolidação, a Chikou estava livre, tá? Ou seja, estava acima do preço, estava acima da nuvem, da Tenkan, da Kijun. A gente tinha aqui também a média mais rápida, a Tenkan, acima da Kijun. Isso também é positivo. Tudo isso a gente pode configurar no nosso EA, tá? Para nos avisar quando surge todas essas confluências. E também a gente tinha um padrão aqui que a gente chama de flâmula de alta, tá? Padrão gráfico bem bacana, no qual a gente tem aqui, se eu for traçar para vocês, topos menores, tá? Topos menores e fundos maiores. Deixa eu pegar aqui, que no caso foi este fundo aqui e este fundo aqui, tá? Então a gente tem aqui basicamente um pivô de alta formando um padrão gráfico que a gente chama de flâmula de alta, tá? Então o preço recusa, forma um padrão de flâmula, fundo ascendente, candle de engolfo. Aqui a gente teve até um padrão aqui que o pessoal chama de martelo invertido. Também tem o padrão estrela cadente, né? Esse aqui na verdade seria o padrão estrela cadente, no qual a ideia desse padrão é ser um padrão de reversão baixista, né? Só que foi totalmente recusado, tá? Porque o padrão de estrela cadente, para quem não sabe, ele tem esse pavio, esse grande pavio na parte superior, mostrando que o mercado ele não tá para subir, tá? E a entrada para uma reversão, para buscar ali, de repente o último fundo, enfim, ou 61% do movimento que fez essa subida, esse range de movimentação, para ter uma assertividade melhor, ser mais conservador, no qual é totalmente recusado, não há nem rompimento dessa mínima, outro candle já surge mostrando que o comprador está dominante mesmo, tá? O vendedor apenas dominou por um instante, mas o comprador fez o padrão de engolfo com todas aquelas confluências que eu passei para vocês. Aqui a entrada perfeita seria no rompimento dessa máxima, tá? Então seria bem aqui, basicamente, no qual rompeu e foi basicamente aqui 860 pontos, tá? O nosso stop, que eu uso, você pode usar qualquer tipo de stop, tá? Seria abaixo dessa mínima, então um stop de 150 pontos para um take 2 vezes o risco, 1.61 para ser conservador, ou 2 vezes o risco, tá? Pode fazer um trailing stop baseado no ATR, enfim, tem várias formas. O Lawrence no YouTube ensina sobre isso, tá? O stop ATR eu acho bem bacana também, mas de forma mais fixa a gente estabelece aí um take em 0.61 para conservador, ou se você é mais agressivo 2 vezes. Então seria um take aqui de 300 pontos, no qual teria saído aqui de forma agressiva ou um pouquinho antes aqui no 0.61 do risco, tá? O que já nos traz aí um risco favorável em relação, um retorno favorável em relação ao risco, tá? É isso que a gente busca quando a gente trabalha com tendência. A gente pode ter até uma assertividade ali, às vezes muito boa, como nesse caso aqui, quando a gente tem todas essas confluências nos trazendo essa informação de compra ou de venda, a nossa assertividade é alta, tá? E ainda por cima a gente traz o risco-retorno, ou seja, a gente fica realmente muito propício estatisticamente a ganhar dinheiro, e muito dinheiro no mercado financeiro, trabalhando dessa forma, tá? Claro, essas oportunidades acontecem a todo instante, só que são muitos ativos. Através do Ishimoku-A, a gente consegue criar os setups. No caso aqui a gente está na versão 1.4, a gente consegue criar os setups, até 3 setups por ativo, e ser avisado. A gente tem opção de alerta aqui, tanto no celular quanto no MetaTrader. A gente tem um vídeo lá no nosso canal que a gente explica em detalhes, enfim, as demais funções aqui, porque a gente tem um alerta de preço, a gente tem aqui a questão do painel de Trade FX para fazer entradas com base em exposição ao risco, enfim, se eu for comentar aqui o vídeo vai bater os 20 minutos, mas essa não é a ideia, tá? Mas se você quiser conhecer o projeto aí do Ishimoku-A, entra lá no nosso canal no Telegram, Smart Ishimoku-A, faça parte. Esse sistema ele é gratuito, tá? É só baixar e começar a utilizar, tá? Se surgir dúvidas, escreve lá para nós ou chama a gente no WhatsApp da Smart Trader, tá? Também a gente está por lá, só nos chamar, enfim.
Espero que eu tenha mostrado para vocês aqui, pelo menos de forma mais simples, né, como é que eu entendi essa entrada, o contexto do mercado neste momento aqui, tá? Com tudo o que ocorreu, porque essa memória de mercado nos mostra muita coisa. Eu comentei para vocês aqui sobre vários fundamentos do Ishimoku, sobre padrão gráfico, padrão de candle, e tudo isso nos trouxe uma entrada de compra, tá? Que teve aqui 840 pontos, dava para ter ganhado 4, 5 vezes o nosso risco, tá? Se tivesse feito stop ATR, talvez tivesse saído por aqui, ó. Então teria pegado um take aí na casa dos 500, 600 pontos, entendeu? No mínimo, tá? Com stop ATR. Enfim, pessoal, no mais é isso. Eu espero aí ter passado um pouco da noção para vocês. No mais, desejo a todos ótimos trades.